Eu tenho uma pergunta que eu achei muito interessante que mandaram para nós aqui, e todas as perguntas são interessantes, são ótimas, mas algumas elas têm pontos predominantes, né? E nós vamos trazer uma pregação aqui para a glória do nosso Deus em cima dessa pergunta. Apóstolo, quando morrermos, a pergunta, pastor, quando morrermos, sabemos que o espírito volta para Deus. E a alma? Essa é a questão, né? Então, quando morremos, sabemos que o Espírito Santo que habita em nós, ele não morre, ele volta para Deus, né? Para habitar em outra pessoa. Mas e a alma? Para onde ela vai? Filhinha, a sua pergunta é muito legal porque hoje o povo perdeu o temor a Deus. O povo não está preocupado para onde a alma vai. O povo está preocupado com carro, casa, dinheiro, riqueza e bens materiais. E estão perdendo a sua salvação. Biblicamente, existem 2 lugares que a alma pode ir. Por que pode? Porque é uma opção do ser humano. A alma, ela pertence a nós, ela está em nós. Deus deu ela como os fôlegos de vida. E após a morte, o corpo é enterrado do pó ao pó ou cremado. Amém? O corpo morre, mas a alma não. A alma é eterna. E nós somos pertencentes da alma, ela pertence a nós. Nós temos uma alma, um ser vivente dentro de nós. Então, quando nós morrermos, o nosso corpo vai morrer, mas a alma vai continuar. Do mesmo jeito que nós temos dores, sentimentos, essas coisas tudo, a alma também vai ter necessidade de tudo isso. E quando nós falamos, temos 2 lugares para a alma ir, esse lugar são o quê? Esses lugares é o inferno, que é bilhões de vezes mais tenebroso que viver neste mundo maluco, tenebroso, e temos o reino dos céus. Mas você tem que entender que não é morrer e todo mundo foi pro céu. Você vê, você chega lá num velório, o cara morreu num tiroteio, é um bandido, é um traficante, morreu, descansou, foi morar com Deus. Foi nada, biblicamente não. Biblicamente nós vamos salvar a nossa alma se nós aceitarmos, obedecermos o evangelho de Jesus Cristo. Se nós não obedecermos e não vivemos, nós não entraremos no reino dos céus. Por quê? O que nos leva pro céu é a obediência da palavra e não praticar pecados. E o que nos leva pro inferno é a prática de pecados. Então nós temos que entender que no dia do juízo final, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber aquilo que fizemos pelo meio deste corpo. Fizemos o bem, receberemos o bem. Fizemos o mal, receberemos o mal. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O que importa é que todos nós compareçamos diante do tribunal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no dia do juízo final, para receber aquilo que fizemos pelo meio do corpo. Quer dizer, se fizermos o bem, estamos na igreja, estamos firmes, somos cristãos, amor ao próximo, nos unir para pregar o evangelho, não pecar, não errar, ser batizado, nascer do Espírito, participar da Santa Ceia, entrar em comunhão, cumprir a missão de cristão, nós fizemos o bem pelo meio do corpo. Nós vamos entrar no reino dos céus. Agora, se nós ficarmos dentro ou fora da igreja, bebendo, fumando, xingando, falando palavrão, fornicando, casando, separando, casando de novo, fazendo sexo sem estar casado, usando droga, baladas do mundo, música do mundo, coisas do mundo, automaticamente estamos fazendo o mal pelo meio do corpo. E aí receberemos o mal, que é o inferno. Então a salvação, ela foi posta, né, para nós lá no reino dos céus. Jesus conquistou a salvação e abriu as portas do reino dos céus para cada um de nós. Só que existe um caminho estreito, porque Jesus fala, eu sou o caminho. Eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ele diz, entrai pela porta estreita. Largo e espaçoso, pode tudo, tanto do mundo como pode tudo dentro das igrejas, leva para a perdição, caminho do inferno. Mas estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação. Então a gente vem para os caminhos, ouve a palavra, se liberta de nossos pecados, sem pecado nenhum nos 2 pilares. Jesus falou para não fazer, não faça. Jesus falou para fazer, faça. Sem pecado nenhum nos 2 pilares, nós somos batizados, morrendo o velho homem, a velha mulher e nascendo o novo homem, uma nova mulher, sem pecado nenhum, né? Naquele momento nascemos do Espírito que vem habitar em nós, selados pelo Espírito Santo, pertencendo como propriedade de Deus, tomamos a primeira Santa Ceia, entramos em comunhão e ali vamos cumprir nossa missão de propagar o Evangelho e viver como cristão mês a mês na obediência de Cristo. Assim nós vamos alcançar o reino dos céus, o reino de Deus. Agora, se nós ficarmos dentro da igreja ou fora da igreja, pecando, errando e transgredindo, nós perderemos a salvação e vamos para o inferno. Por quê? As pessoas acham que elas estão na igreja e já estão salvas. O que nos condena é o pecado. Se eu estou na igreja e continuo pecando, não anula a sentença do pecado só porque eu estou na igreja. Tem gente que acredita que é só crer em Jesus, invocar Jesus e já está salvo. Você tem que entender que crer em Jesus, invocar Jesus somente e não obedecer a palavra e continuar pecando, o crer e invocar Jesus não anula a sentença
sentença do pecado que vai nos levar no inferno. Então a pessoa que no coração e no íntimo crê e aceita Jesus, invoca Jesus como seu Salvador, esta pessoa ela ouve a palavra e pratica a palavra de Jesus nos dois pilares. Tudo que Jesus falou para não fazer, ela não vai fazer. E tudo que Jesus pediu para fazer, ela vai fazer nos dois pilares alicerçados com Cristo e alicerçados com o nosso Deus. Por quê? Presta atenção. Livro de Atos, as pessoas usam muito a palavra, eu não desclassifico o versículo, sou um homem pregando a palavra de Deus, mas não podemos isolar a palavra de Deus, tem texto e contexto, a Bíblia é cheia de mistérios. Olha o que a Bíblia diz, livro de Atos, capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então acontecerá, tá na Bíblia, todos nós que invocarmos. E ele fala, Romanos capítulo 10, versículo 13, ele reforça, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então as pessoas elas pegam essa passagem e falam, ó, você ir pra igreja, aceitou Jesus, já está salvo, uma vez salvo, sempre salvo. Não. Eu cheguei na igreja, aceitei Jesus como meu Salvador, eu escrevi o meu nome no livro da vida. E terei direito ao julgamento. Eu não aceitei Jesus e já estou salvo. Por quê? Como eu posso aceitar Jesus, dizer que eu estou salvo, estou bebendo, fumando, roubando, fornicando, e a Bíblia diz que pelo pecado que eu pratico eu vou pro inferno. Ah, pastor, mas quando eu aceito Jesus, anula a sentença do pecado. Não. Anula a sentença do pecado a partir do momento que eu não peco mais e me arrependo e não pratico mais aquele pecado. Aí é anulado a sentença dele, porque ele não tá mais sobre a minha vida. Não importa se eu aceitei Jesus, se eu tô na igreja ou fora da igreja, se eu estou pecando, a sentença do pecado vai vir sobre a minha vida. O salário do pecado é a morte, o inferno. Não nos anula, não. Nós temos que abrir os olhos. Então quem invoca, quem crê, quem aceita Jesus de verdade, aceita a sua palavra, o seu evangelho e transforma a sua vida de pecador para justo, de pecador para santo. Porque quando eu aceito Jesus, apenas escreve o meu nome no livro da vida. Veja o que a palavra diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 em diante, a Bíblia é muito clara. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, tá vendo? Todos aqueles que estavam no pecado, na iniquidade, foram lançados com Satanás e seus demônios para o lago de fogo, o inferno. E no versículo 15, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, quando nós aceitamos Jesus, escreve o nosso nome no livro da vida e nos dá direito ao julgamento. Seremos julgados. Julgamento tem dois lados, ou absolve ou condena. Julgamento não é salvação. Julgamento tem dois lados, ou vai absolver ou vai condenar. E qual a base do julgamento? Tudo aquilo que está escrito no livro da vida. Tudo aquilo que na presença de Cristo, nos caminhos do Senhor, eu fiz pelo meio desse corpo. Fiz o bem, vai estar tudo lá no livro da vida. Fiz o mal, vai estar tudo lá no livro da vida. No dia de julgamento, se o mal é maior do que o bem, eu vou para o inferno. E se o bem foi maior do que o mal, eu vou para o reino de Deus. E se alguém, olha o 15, Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, essas são as pessoas que nunca foram para a igreja, nunca abriram o coração, nunca aceitaram Jesus, né? De verdade, não tem o nome escrito no livro da vida. Essas pessoas, a palavra é clara, serão lançadas direto no lago de fogo e enxofre. Não tem salvação para elas, nem oportunidade de entrar no reino dos céus. Então o julgamento vai ser julgado aquelas pessoas que estão com seus nomes todos escritos nos livros da vida. E se alguém não foi achado com o seu nome escrito no livro da vida, vão ser julgados e sepultados no inferno. Para essas pessoas nem esperança de salvação vai ter. Por quê? Elas não tiveram o nome no livro da vida, não conseguiram escrever nem o bem nem o mal que fizeram e não aceitaram a Cristo como seu Salvador e ficaram à mercê do diabo e perderam a salvação. Então nós temos que entender que invocar, crer, aceitar, já está salvo, isso não é real espiritualmente. Pastor, mas todo mundo fala. Todo mundo falar é fácil, até papagaio fala, mas a Bíblia está dizendo que não. E quando eu estou na igreja, não importa se eu aceitei Jesus e continuar pecando, o fato de eu invocar e aceitar Jesus não anula
a sentença do pecado, vai me levar para o inferno. Então a pessoa fala, pastor, eu bebo, eu fumo, eu falo palavrão, mas eu tô na igreja, tô perdoado já. Não. A pessoa, ela acha que ela vai pra igreja, aceitou Jesus, invocou Jesus, né? Foi lá na frente, aceitou Jesus, se reconciliou com Jesus, como muitos fazem, e vão pecar, e depois desse ato, a sentença do pecado não vem sobre as vidas delas. Pelo contrário, o fato de aceitar Jesus não anula a sentença do pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte. O que vai anular a condenação do pecado, né, me levando a minha alma pro inferno, é quando eu me arrependo do pecado, paro de pecar e não peco mais. Eu fumava, não fumo mais. Eu bebia, não bebo mais. Eu adulterava, não adultero mais. Eu usava droga, não uso mais. Aí neste momento em diante, aí sim, não vai ter mais a sentença do pecado, porque eu não pratico mais. E aí ele é anulado. Então a sentença do pecado é anulada a partir do momento que eu me arrependo e não peco mais. Aí a pessoa tá na igreja, aí ela tá lá, aceitou Jesus, tô salvo, mas tá bebendo, fumando e fornicando e vão pro inferno, porque a Bíblia está dizendo, olha o que a palavra diz, para nós entendermos, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrão, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Eu vou dizer o quê? Fala, Deus, para este povo aprender. Glória, isso é Deus, tá vendo? A palavra é muito clara. Quem pratica os tais pecados não herdarão o reino de Deus. Ah, pastor, mas isso aí é para quem tá no mundo, não para quem tá na igreja. Pelo contrário, a palavra diz que vai haver menos rigor, menos bronca para Sodoma e Gomorra do que para nós que conhecemos Jesus. A bronca vai ser mais pesada. Então não é porque eu estou na igreja que eu posso pecar que anula a sentença do pecado. Não é porque eu aceitei Jesus e invoquei Jesus que eu posso pecar que anula a sentença do pecado. Não é porque você foi batizado e toma a Santa Ceia erroneamente com o pecado na tua vida, sendo réu e culpado e condenado por esse ato espiritual de pôr a mão suja naquilo que é santo e puro de Cristo, que vai anular os pecados. A única sentença do pecado anulado é a partir do momento que eu não peco mais. Eu posso estar dentro da igreja e fora da igreja. Se eu morrer ou Jesus chegar e me pegar em qualquer um desses pecados, eu vou ser sepultado com a minha alma no inferno. Olha o que a palavra diz em livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito da qual eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Tá vendo? Temos muitos mais pecados para ser falado aqui para você na Bíblia. Então quer dizer, eu estando na igreja, eu estando no mundo, praticando esses pecados, eu morrer nesses pecados, ou Jesus chegar e me pegar nesses pecados, a Bíblia diz que não herdará o reino de Deus. Então você tem que entender que a igreja, ela não me deixa imune à condenação do pecado. O que me deixa imune da condenação do pecado é eu não pecar mais. A igreja é o lugar onde eu vou aprender a palavra, não para buscar carro, casa e dinheiro, aprender a palavra contra o pecado. Você tá lá com carrão, BMW, Ferrari, avião, foguete, mansão e tá pecando e vai perder a tua alma e vai pro inferno. Louco, ainda hoje pedirão a tua alma o que você tenha juntado para quem será. É a falta de temor. Hoje ninguém fala mais de pregação de salvação e de vida eterna. Por quê? Não é atrativo para as pessoas anunciar o reino dos céus. O povo não quer saber do reino dos céus. O povo não quer saber do amanhã. Eles querem saber do agora. Viver o momento. Só que estão atrás das cobiças de seus falsos profetas e de seus líderes, né? E automaticamente estão pondo em risco as suas próprias salvações. Porque estão sendo induzidos a acreditar que estão aí aceitando Jesus, já estão salvos. Não importa o que faça. Uma vez salvo, sempre salvo. Pelo contrário, a Bíblia diz: o que perseverar até o fim será salvo. O que desviar no meio do caminho não será salvo. É o que perseverar até o fim. Até o fim seria até a nossa morte ou até a vinda de Cristo. Amém? Então, dentro da pergunta da nossa irmã Tamires de Pindamonhangaba, ela diz: pastor, quando morremos, sabemos que o espírito volta para Deus. Sim, se o espírito já habita em nós, ele volta para Deus. E a alma, para onde vai? Então a alma, ela vai para o céu, o reino de Deus, ou para o inferno. E a escolha é nossa.
Porque a alma ir para o reino de Deus, eu tenho que fazer por onde? E a alma ir para o inferno, eu também tenho que fazer por onde? Agora veja, o sofrimento e a dor da alma. Porque a alma, ela só não tem o corpo, o resto ela vai ter todo sentimento, sofrimento e dor, como nós temos no corpo hoje. Presta bem atenção. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante, retrata muito bem, numa parábola maravilhosa que o nosso Salvador Jesus Cristo deixou para nós, abrindo os nossos olhos do sofrimento da alma depois da morte. Veja o que a Bíblia diz. Ora, havia certo homem, Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer um mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, quer dizer, o reino dos céus, né, o pré-céu, né? E ele diz claramente, e morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. Então aqui você tem que entender que tinha automaticamente um rico e um pobre, né? O rico só no pecado e na iniquidade, o pobre na sua humildade e simplicidade servindo a Deus. Não quer dizer que tem que ser pobre para ir pro céu, não é isso, é a palavra, amém? E aí, a Bíblia diz que o humilde e o simples que servia a Cristo morreu, servia a Deus e foi pro céu, por seio de Abraão, pré-céu, e o rico foi sepultado direto no inferno. Agora veja, Lucas capítulo 16, versículo 23 em diante. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe o pai Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nessa chama. Tá vendo? A alma do rico lá no inferno olhou para cima e viu lá Lázaro com Abraão no reino, no paraíso, no bem bom, água, tudo fresquinho, do bom e do melhor, Deus com eles com Deus. E ele falou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Pede para Lázaro molhar o dedo na água e pôr na minha língua para me refrescar, que eu estou em tormento nessas chamas. Amém? Com sede estava a alma em tormento, nas chamas e um tormento eterno. Não vai ter fim. Essa vida tem fim. Após a próxima vida no inferno ou no reino de Deus, não tem mais fim. Então você vê o tormento da alma em chamas e labaredas de fogo, com sede, pedindo para molhar o dedo apenas na água para refrescar a sua língua. Amém? E no versículo 25, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males? Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai Abraão, e aqui você viu, né, que Abraão responde para ele. O que Abraão responde para ele? Olha, está posto um grande abismo entre nós. Quer dizer, você viveu, curtiu, pecou, errou, se regalou, zoou a vida, agora você está em tormento. Lázaro viveu a humildade, a simplicidade com Deus, não curtiu a vida pecaminosa no mundo, agora, porém, está consolado no bem e no melhor da eternidade. E está posto um grande abismo entre nós, que quem está no reino de Deus não pode mais para o inferno e quem está no inferno não pode mais ir para o reino de Deus. Aí já derruba a tese, né, da Igreja Católica, que diz que você acender vela, né, se tem algum parente no purgatório, ou você vai lá assinar o documento com a indução, a alma que está no inferno, através de um ato de você acender vela, fazer missa, você vai tirar a alma do inferno e ir para o céu. A palavra é clara, que quem já foi para o inferno não tem mais como ir para o céu, e quem está no céu não tem mais como ir para o inferno. Tô pregando Bíblia, tá? Não tô pregando tese minha. Então, no 27, olha o sentimento da alma agora. Então replicou, Pai, eu te imploro que mandas a minha casa paterna, quer dizer, a alma tá lá e sabe que tem parentes aqui na terra, né? Diz assim, porque tenho 5 irmãos para que lhe des testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Quer dizer, a alma estava no inferno e já sabia porque estava lá, fazia as coisas erradas e pecava, mas ela tem sentimento lá, porque ela sabe que tá com os parentes lá na terra e que era para ir avisar, que sabia que se eles continuassem fazendo a mesma coisa, os mesmos pecados, ia para o mesmo inferno, mas se eles não pecassem, talvez iria para o rei de Abraão,
seio de Abraão, aonde Lázaro estava. Quer dizer, a alma está lá no inferno e tem sentimento ciente daqueles que estão aqui no mundo, amém? Replicou Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Quer dizer, nós estamos aqui pregando a palavra, pregando o evangelho. Ouça o que Deus está falando através de nossas vidas para vocês serem salvos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixam persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Também? Tão poucos, se não querem ouvir o pastor Gregorudi pregando, nem dentre os mortos, se sair alguém, eles vão ouvir. Tem o Gregorudi, tem os pregadores da verdade, ouçam para que sejam salvos. Então as pessoas hoje, elas estão brincando com Deus, brincando de ser crente, não estão nem preocupados com a Santa Ceia, em santidade, ser batizados, nascer do Espírito em santidade, continuam na igreja e no pecado, trazem o mundo, estão lá festa junina, Halloween, estão praticando festa rave, festa gospel, balada gospel, estão lá, é só misericórdia, não quero entrar em méritos, irmão, vocês sabem, a igreja é feita para influenciar o mundo e não o mundo influenciar a igreja. Então nós estamos perdendo o foco principal da cruz de Cristo, que é a salvação, a vida eterna. Então nós estamos na igreja dando glória a Deus e vamos para o inferno perecer a nossa alma porque estamos pecando e os pecados nos condenam no inferno. Nós não podemos viver mundanamente, impiamente. A gente vem do mundo para ser transformado por Cristo, mas a gente hoje vê que não tem tanta mudança porque a gente vem do mundo e quando chega na igreja o que tem lá? O próprio mundo sendo oferecido para nós como chamariz. Por quê? Jesus, salvação e vida eterna não é mais atrativo para esta última geração, para esta geração de hoje. E só pensa nas coisas materiais, em vez de buscarem salvação e vida eterna, para depois dessa vida, não perderem a sua alma e ficarem em tormento no inferno como a alma desse homem ficou, e ficarão todas as almas pecaminosas, estando dentro ou fora da igreja no mesmo sofrimento, e ficam lá atrás de carro, casa, dinheiro e coisas materiais, sendo que Cristo fala em Mateus 6,33, buscar em primeiro e único lugar o reino e a justiça, a sua salvação, e as demais coisas que nós precisamos dessa santidade, nesta obediência da palavra de Deus, através de Cristo, para nós como igreja nos dias de hoje, Ele vai nos acrescentar. A nossa alma e a nossa salvação estar em risco. Estar na igreja não quer dizer nem estar com Deus, quanto mais estar salvo. Temos que ter um processo espiritual concluído para nossa salvação e perseverar até o fim de nossa vida ou até a vinda de Cristo para sermos salvos.